Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre frações, um pouco sobre frações com denominadores iguais. Esse vídeo eu estou fazendo a pedido de alguns alunos meus que estavam com algumas dúvidas de fração e acabou sugerindo que eu fizesse um vídeo para estar explicando um pouco sobre o assunto. Então peço a vocês que assistam o vídeo, se gostar, dê um joinha e também se inscrevam no canal. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é fração? O primeiro passo é sabermos qual o conceito de fração. Fração é um modo de representar as partes pelas quais o objeto foi dividido. Dessa forma, toda fração representa uma divisão. Por exemplo, uma pessoa tem 5 moedas de R$1 e dá 2 dessas moedas para outra pessoa. Essa operação pode ser representada assim: 2/5, onde 2 é a quantidade dada e é chamada de numerador, e 5 a quantidade total que foi dividida essas moedas. E esse todo é chamado de denominador. Aqui estão um exemplo das 5 moedas. Nela, aqui 2 foi a parte que foi dada para outra pessoa. Então, duas moedas do total de 5. Por isso escrevemos 2/5. Aqui temos 2/5. Essa parte de cima, o 2, é chamado de numerador, que foi a parte dada. E a parte de baixo, que é o 5, é chamado de denominador. Ou seja, aqui é para representar a parte, o total de partes que o objeto foi dividido. Para que serve fração? Serve para mostrar o total de partes de algo que foi previamente dividido em partes iguais. Vamos dar aqui outro exemplo. Um jovem comeu 2 pedaços de uma pizza média que tinha 6 pedaços. Matematicamente, podemos representar a quantidade de pedaços que o jovem comeu por 2/6, onde 6 é a quantidade total de partes que a pizza foi dividida e 2 a quantidade de partes comida. Quais operações podem ser feitas com frações? Com fração podemos fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Existem quantos tipos de frações? São vários os tipos. Os principais são fração geratriz, fração equivalente, fração própria, fração imprópria, fração aparente e fração mista. Esses são os principais. Vou dar aqui um exemplo de uma adição de fração. Aqui temos duas frações, uma onde tem 2/5 e a outra 1/5. Como eu faço para somar essas frações? Quando o denominador são iguais, é mais fácil. Nesse caso, vamos somar somente os numeradores e conservar o denominador. Subtração de fração. Na subtração de fração também não é diferente. Quando os denominadores são iguais, conservamos os mesmos e subtraímos apenas os numeradores. Então aqui 3/5 menos 2/5 fica igual a 1/5. Vale lembrar aqui que se os denominadores fossem diferentes, o resultado seria outro. Nesses dois casos, tanto da soma como da subtração, repetimos os denominadores porque eram iguais. Se fosse diferente, teríamos que tirar o MMC. Multiplicação de fração. Temos aqui 3/4 vezes 2/4. 2/4. Como faço para multiplicar? Aqui é simples. Eu pego o numerador da primeira fração e multiplico pelo da segunda. E pego o denominador da primeira e multiplico pelo da segunda. Então, 3/4 vezes 2/4 vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, e 4 vezes 4, que dá 16. Então o resultado é 6 sobre 16 avos. Divisão de fração. Temos aqui o exemplo de 3/4 dividido por 2/4. Como eu divido uma fração? É simples, a gente conserva a primeira fração e invertemos a segunda. Então nesse exemplo deixaremos o 3/4 do mesmo jeito que está e inverteremos o 2/4, onde vai ficar 4 sobre 2, e aí faremos uma multiplicação, do mesmo jeito do exemplo anterior. Então vai ficar 3 sobre 4 vezes 4 sobre 2, o que daria aí 12 sobre 8. Então, pessoal,
Esses foram alguns exemplos de fração, o que é, quais são os tipos, quais as operações. Aqui eu mostrei um pouco sobre as 4 operações com denominadores iguais. Nos próximos vídeos explicarei um pouco sobre frações com denominadores diferentes. Também explicarei um pouco mais sobre os tipos de frações, equivalente, fração geratriz, entre outros. Se você gostou, dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima.